texto adota faz a casa 6 operar quase como uma equação da física, sabe? É literalmente a relação direta entre o nosso corpo e o mundo lá fora. Imagina isso como um paralelogramo de forças ou até mesmo um balanço contábil super exato. É a medida precisa de como as pequenas partes de um sistema, as nossas rotinas diárias, o nosso próprio corpo, sustentam e facilitam o funcionamento de todo o organismo. No fim das contas, a gente está falando puramente de eficiência técnica e rendimento. A nossa pauta de hoje vai passar por 6 pontos centrais. 1. Casa 6, integração e funcionalidade. 2. Sol, inteligência intuitiva orgânica. 3. Saturno, sistematização e aporia. 4. Júpiter, resolução prática. 5. Marte, reatividade à desorganização. E por fim, 6. Vênus e Lua, adaptação sentimental. Ponto 1. Casa 6, integração e funcionalidade. Olha só que interessante os termos técnicos que a fonte usa para descrever essa essência. Rendimento, balanço contábil, equilíbrio ecológico. Chega a ser surpreendente, né? O texto não trata nossa inserção na realidade como um evento místico, de jeito nenhum. É algo exato, é a relação mensurável entre o órgão e o organismo, entre o micro e o macro. Para a vida funcionar de verdade, ela precisa usar recursos totais e organizados. Ponto 2. Sol, inteligência intuitiva orgânica. E como é que essa inteligência opera na prática? Ela enxerga o indivíduo como um sistema completo, um microcosmo que não dá para reduzir. E a métrica de sucesso aqui é estritamente a produtividade, ou seja, aquela relação exata entre a energia gasta e o resultado obtido. Para não perder o controle, essa estrutura mental simplesmente deleta fatores acidentais ou desorganizados. Tudo aquilo que não serve a um propósito sistêmico, que não se encaixa de forma orgânica, é completamente ignorado. É uma precisão realmente implacável. Ponto 3. Saturno, sistematização e aporia. Aqui a gente cai numa pergunta filosófica bem literal extraída do texto. É o todo que determina as partes ou são as partes que determinam o todo? É uma verdadeira aporia, um impasse lógico. Porque, pensa bem, se as partes adquirem realidade dentro de um todo, o todo não é nada sozinho, já que ele é feito exatamente das partes. Para essa mente puramente analítica, qualquer detalhe da realidade precisa estar dentro de um código lógico, senão a ação simplesmente não acontece. Faltou uma peça, o todo já não faz mais sentido. O resultado dessa busca implacável por sistematização é um abismo enorme entre a teoria e a prática. A fonte até usa a figura da aporia de Zenon. É como se a mente tentasse organizar tanto e desdobrar-se as partes de uma ação em tantas subdivisões que a execução real fica impossível. O medo do caos acaba paralisando a ação. É muito irônico, né? Na tentativa obsessiva de garantir a eficiência absoluta, a ação se torna totalmente ineficiente. Ponto 4. Júpiter, resolução prática. Agora, olha o contraste. Enquanto aquele mecanismo de sistematização trava diante do menor imprevisto lógico, a resolução prática opera com uma confiança quase cega. Sob essa lente mais expansiva, o texto descreve que a estrutura é literalmente mais rápida que o problema. Não dá nem tempo de sentir a tensão do obstáculo. A mente simplesmente impõe a sua própria ordem e acha uma saída bem rápida, muito antes que a desorganização consiga gerar qualquer tipo de paralisia. É pura ação tática. Ponto 5. Marte. Reatividade à desorganização. O processo descrito aqui ilustra de um jeito brilhante uma falha funcional gigantesca do material que estamos estudando. Primeiro, vem a percepção de que a rotina está desorganizada. Segundo, acontece uma reação de força cega imediata contra aquele detalhezinho que está incomodando. Só que o terceiro passo revela o grande paradoxo. A própria velocidade e a força dessa reação acabam gerando um caos muito maior que o problema original. E o final, no menor sinal de provocação, o sistema inteiro é abandonado. Ou seja, aquela busca irracional por ordem acaba produzindo pura destruição sistêmica. E chegamos ao ponto 6, Vênus e Lua, a adaptação sentimental. O detalhe crucial aqui é que esses dois mecanismos dependem 100% do estado interno da pessoa. No primeiro caso, a mente usa o que o texto chama de imaginação harmônica. Basicamente, projeta cores otimistas no cotidiano para conseguir se integrar à realidade sem sentir dor. Já no segundo, a mente ancora suas expectativas diretamente na rotina diária. A felicidade fica totalmente atrelada à funcionalidade orgânica. O dia a dia só precisa funcionar direitinho, sabe? Sem grandes sobressaltos emocionais. Mas é claro que existem riscos patológicos bem severos nas duas posições. Se essa imaginação harmônica entra em depressão, ela usa todo aquele poder projetivo para criar profecias de fracasso. A mente acaba destruindo o próprio encaixe real no mundo só para tentar justificar a depressão.
Por outro lado, a sensibilidade focada na rotina sofre de uma ilusão super complicada. A crença engessada de que uma rotina que funciona bem de forma mecânica é o suficiente para trazer a felicidade plena. E no fim das contas, isso acaba ignorando necessidades humanas bem mais complexas. Para a gente sintetizar toda essa estrutura, cada um desses arquétipos que a gente viu dita uma forma completamente diferente de integração com o macroambiente, seja cortando o que não serve de forma orgânica, paralisando num excesso de análise, atropelando os problemas com resoluções práticas rápidas, explodindo e reagindo ao caos, fantasiando o ambiente de um jeito super imaginativo ou até mesmo dependendo emocionalmente de uma rotina perfeitinha. Isso traz a gente de volta à tese central desse material tão denso. No fim do dia, independente de qual mecanismo a mente adota, é a funcionalidade, o nosso rendimento sistêmico perante o mundo, que define de verdade nossa integração psicológica na realidade material. A forma como a gente resolve aquele atrito entre o que a nossa cabeça projeta e o que o mundo lá fora exige é exatamente o que estrutura quem nós somos do ponto de vista puramente funcional. Então fica a grande questão final. Até que ponto ser produtivo e funcional é realmente sinônimo de sucesso humano? Será que um funcionamento mecânico perfeito traz a felicidade verdadeira? Ou será que otimizar demais a rotina acaba mascarando as nossas necessidades superiores e mais profundas? Fica aí essa reflexão para a próxima vez que bater aquela vontade de sistematizar a própria vida. Essa foi a nossa explicação estritamente técnica sobre a Casa 6 e a forma como a gente lida estruturalmente com nossa integração no mundo.